posicionamento, quando alguém passa por você, há alguém no seu caminho. Quem será que Jesus tem colocado no seu caminho? Quem será que Jesus tem colocado para você abraçar? Quem será que Jesus tem colocado para você falar, Jesus te ama? Quem será que Deus tem colocado para você ser o instrumento, o anunciador, a trombeta, o tambor do céu? Alguém está no seu caminho. Geralmente a gente fica pensando, é um mendigo. A gente sempre pensa, né? Não, todas as pessoas a qual o Senhor coloca no caminho, é alguém que precisa do toque de Jesus. Não importa o nome, nem o sobrenome, nem o endereço, mas aquela pessoa que o Senhor coloca no seu caminho, é aquele a qual o Senhor quer tocar. É aquele a qual o Senhor quer resgatar. É aquele a qual um dia Deus usou para tocar a nossa vida. Alguém te convidou para estar aqui. Alguém anunciou que Jesus te ama, para mim e para você. Se você está aqui hoje, foi porque alguém foi tocado pelo Espírito Santo e você passou no caminho dessa pessoa. Algum bom samaritano anunciou para você que existe um Cristo, Redentor, Salvador, Consolador e Transformador. E é sobre esse Jesus que transforma, que faz milagre, no nome dEle, que nós vamos anunciar hoje. O tema da nossa reflexão está em Atos 3, de 1 a 10, a cura do mendigo aleijado. Existem algumas características específicas desse mendigo. Então ele tinha um grupo de pessoas que todos os dias levavam ele para o templo de Formosa. Ali era o ponto dele pedir esmola. Ele era conhecido porque ele era aleijado desde nascença. Não fala o nome específico dele, mas ele estava ali na porta da igreja, que seria o templo. Vamos imaginar que existe alguém sempre aqui na praça. Existe alguém no farol. Existe alguém que sempre está aos nossos olhos. Não necessariamente nós estamos vendo, mas Ele está no nosso caminho. E Ele estava ali no caminho de Pedro e João, desculpa. Pedro e João estavam vindo orar no culto da tarde, às 3 horas, o nosso é às 4 e volta dia 4. E ele olhou para o mendigo olhou para ele, ele falou, ele vai me pedir dinheiro. E Pedro falou, eu não tenho nada. Deve ter olhado para o João, e agora? Ele está olhando para a gente. Sabe aquela encarada no farol, que a pessoa fica ali batendo no vidro? Devia ser essa sensação. E Pedro virou, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, e eu não tenho ouro. Mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Aquilo que eu tenho, eu dou. Aquilo que eu sou, é aquilo que eu posso proporcionar ao nosso próximo. Mas o mais importante não é sobre o poder que nós temos, porque nós não temos nada. Mas o poder que há no nome de Jesus é imensurável. É pelo poder do nome de Jesus, da grandeza de Jesus, manifesta através do nosso ato de fé, de declarar na vida do seu irmão, na vida das pessoas que passam pela nossa vida, que Jesus sara, que Jesus cura. E eu quero que você aumente a sua fé hoje, porque muitas vezes a gente está desanimado, a gente não vê nada diferente, a gente não vê um aleijado andar, né? Milagres de maravilhas, porque não está tão comum mais. Talvez seja porque nós não estamos exercitando tanto a nossa fé. O querer e o realizar é do Senhor,
mas muitas vezes Ele está esperando nós abrirmos a boca. E esse é o nosso desafio dessa manhã, compreender aquilo que o Senhor quer realizar através da nossa vida, quando alguém passa pelo nosso caminho. Amém, igreja? Vamos refletir sobre o texto completo, pode colocar? Então, como eu narrei para vocês, certo dia, por volta das 3 horas da tarde, Pedro e João foram para o templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado todos os dias. Presta atenção, gente, todos os dias. Ali era o trabalho dele, mendigar. Ele era colocado do lado da porta, chamado Formosa, para pedir esmola a quem entrasse no templo. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele e falou: olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou os olhos nele, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus, o Nazareno, levante-se e ande. O poder no nome de Jesus permanece até os dias de hoje. O que tem faltado, talvez, é quando eu passar pelo caminho, eu declarar: Jesus Cristo, cura agora. Será que a gente tem essa fé no nosso coração ainda? Quantos aqui já foram curados por Jesus? Nem que for de uma dor de cabeça, de uma enfermidade muito grave, levanta a mão. Quantos aqui já multiplicaram o pão em casa? Você viu a multiplicação dos recursos, né? Sempre sobrou um pouco, sempre sobrou um pouco, sempre sobrou um pouco. Nunca faltou, nunca faltou. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Hoje na escola dominical, foi uma bênção, eu até fiz um rascunho aqui, de que como Deus age em todo o tempo. Deus marcou a lição da manhã para completar a pregação desse dia. E os desafios da lição da escola dominical era: venha e veja. O que o homem fez? Pedro falou: olhe para mim. Venha e seja, venha e faça, venha e vá. Aceite o desafio de servir a Jesus. E essa manhã não é diferente. Quando o Senhor colocar alguém no caminho essa semana, pode ser até o seu filho, questionando a fé. Pode ser qualquer situação. Você pode ter a ousadia de falar: Jesus te ama. Jesus é aquele que transforma, Jesus é aquele que cura. Levante-se e ande. Talvez a pessoa não é aleijada na sua perna, mas é aleijada na sua alma, nas suas emoções. E realmente pode ser aquela pessoa que precisa de uma cura física nos ossos. E o poder de Jesus opera em todas elas. O que nos falta? Fé. Muitas vezes o que nos falta é fé. Fé e ousadia. Porque quando a gente olha para um milagre muito grande, não sei vocês, Deus está trabalhando na minha vida. Eu não creio. Eu falo: será? Será que é minha oração? Por que não acontece? Porque eu não tenho poder nenhum mesmo. A gente não tem nenhum poder mesmo. Mas no exercício da fé, a gente declara aquilo que só o Senhor pode fazer. E se você nessa manhã precisa de um milagre extraordinário, a pastora Márcia não pode fazer. Mas Jesus, a qual nós servimos, Ele pode. O grande eu sou, Ele pode. Porque esse rapaz era de nascença, ele esperou uma vida inteira para ser curado. Talvez há coisas na nossa vida que a gente espera a vida inteira, que alguém declare que Jesus de Nazaré nos faça andar.
E eu tenho os meus dilemas, eu creio que cada um de vocês também tem. E é nessa angústia de gerar fé, que eu quero deixar você indignado. Que você comece a ter um comichão, uma angústia, para que você se lembre do dia que você aceitou a Jesus, de quem você era ontem e de quem você é hoje, de quantas coisas Deus já rompeu, quantas coisas você já rompeu em fé. É muitas vezes fácil falar sobre dinheiro e conquistas, mas eu falo no mais profundo em caráter e até mesmo em doenças profundas. Doenças tanto da alma, de não conseguir perdoar de jeito nenhum, como também as fisiológicas. Jesus era especialista nas fisiológicas, né? Em ressuscitar morto, em fazer as pessoas andarem, a curar a lepra, principalmente pessoas mortas, né? Mas nós precisamos também de cura para a nossa alma. E também, às vezes, muitas pessoas precisam das duas. O tópico número 1 de hoje, o milagre. O milagre na nossa vida não escolhe dia e não escolhe hora. Deus sabe, nós não. Mas talvez seja hoje um dia comum, um dia não tão crente, graças a Deus, porque a gente não está derretendo aqui, conseguimos permanecer despertos. Amém, igreja? Que essa minha voz de manteiga aqui é uma luta. Vou dar uns gritos aqui para os irmãos não dormir. O milagre em um dia comum. Hoje é um dia comum, ao qual o Senhor pode fazer o milagre na minha vida e na sua. Você crê? Você crê? Coloca a mão no seu coração. Comece a falar com o Senhor. O que você quer que o Senhor cure essa manhã? Eu não preciso saber, o irmão do lado não precisa saber, quem precisa saber é o Senhor Jesus. Comece a trazer memória, na sua memória, a decisão de crer e colocar no altar do Senhor: Senhor, eu preciso dessa cura, eu preciso desse milagre, eu preciso que o Senhor entre na minha vida, no profundo, no oculto, no escondido. Eu preciso ser liberta disso. Eu estou miserável, eu estou angustiado. Senhor, eu estou desesperado pela Tua cura. E nessa manhã, Senhor Deus, olha o meu coração, entra na minha casa e faz o Teu milagre. E é nessa expectativa, você pode continuar com a mão no seu coração, você pode voltar a olhar aqui para mim, mas fique nessa sintonia do milagre de Deus, Senhor, porque um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Um coração que clama, Ele não despreza. E esse é o dia que nós vamos clamar ao Senhor: Senhor, entra na tua casa e faz o teu milagre. Pedro e João estavam indo para o templo orar, podia estar muito ocupado, podia estar fazendo muitas coisas, mas naquele dia, naquela hora, aquele que estava sempre lá, o mendigo aleijado, Pedro olhou para ele. E eu creio que Jesus está olhando para nós hoje. E Pedro disse para o mendigo: olhe para mim, preste atenção agora. E eu peço para vocês, prestem atenção agora. Eu não tenho nada, irmãos, a não ser a fé e a palavra do Senhor. Mas se você crê, aquilo que você pediu agora no seu coração, Jesus pode entrar e fazer aquilo que você pediu. Você crê? Recebe agora a cura do Senhor. E depois que você ter certeza dessa cura que você acabou de pedir, venha testemunhar.
venha testemunhar. Eu vou contar um testemunho, eu já contei várias vezes, mas foi muito impactante na minha vida, na vida do Rubinho, porque a Letícia e a Ana Flávia passavam meses doentes. Nós voltamos do Paraguai, nós estávamos em obediência, nós éramos dizimistas, ofertantes, nós estávamos servindo ao Senhor com alegria, nós cuidávamos dos jovens, mas tanto a Letícia como a Ana Flávia, elas não saravam. Nós fazíamos tratamento de alergia, todo o tratamento possível, de rinite, sinusite, tudo it que você pode imaginar. Nós não éramos negligentes. Mas uma semana boa, uma semana ruim, uma semana boa, uma semana ruim. E isso era uma constância. E nós fomos para o acampamento de Páscoa. E o pastor, na época, o pastor Silvio, falou: olha, quem está enfermo no acampamento, vem à frente. Nós vamos orar. Aí eu com as meninas, o pastor Rubinho, o pastor orou. E o Senhor falou: elas crescerão como árvores fortes. Elas não vão viver mais enfermas. E a gente sofreu um outro desafio, porque a Letícia tomava anticonvulsivo na época. E depois do acampamento a gente falou: então, se o Senhor curou, nós não vamos mais dar. Nós passamos uma semana de prova, a Letícia ela convulsionava com 37,5. Fazíamos todos os tipos de exame, não dava nada. Todo tipo de exame não dava nada, não tinha nenhum indício. Mas por obediência à medicina, a gente fazia todo o tratamento. E depois dessa oração específica, nós rompemos em fé. E ela passou a semana inteira com 40 graus de febre. Nós revezávamos, a gente morava com meu sogro, com a minha sogra. E aí era banheira na sala, banheira no quarto, era aquela coisa de para baixar a febre, para baixar a febre. Nunca mais a Letícia convulsionou. E vocês podem ver que elas são grandes e fortes, como umas árvores mesmo, né? Foi fácil? Não foi. Porque todas as noites a gente media a febre, 39, e a febre passava a noite inteira. Mas o que o Senhor estava nos provando? Eu curei. Porque, gente, era 37, a gente enfiava a Letícia no carro e saía correndo para o hospital. A gente revirou a Letícia de tudo quanto é tipo para descobrir se tinha meningite, ela ficou internada. A Ana Flávia tinha meses. E foi um tempo de muita angústia. Angústia por crer, angústia porque achávamos que nós éramos negligentes em algum momento, porque imagina se acontece alguma coisa mesmo com nossos filhos. Mas Deus provou, depois daquela semana, ela não teve mais essa sequência de febres. Eu não lembro, assim, teve uma febrinha ou outra, uma amidalite ou outra, mas toda aquela onda de enfermidade constante, o Senhor cessou. E foi através de uma oração, foi através de um ato de fé, que o Senhor liberou a nossa bênção. Eu não digo que não vá no médico, não se cuide, não sou a favor disso. Nós nunca fizemos apologia a isso de forma alguma. Mas há situações que quando Deus libera realmente a cura, ainda assim há testes na nossa vida. Isso foi uma fase que nós passamos, mas passou. Mas quando a gente estava naquela situação, a gente falou: e agora? E agora? E agora? Nós já tivemos casos de pessoas que não podiam ter filhos. E através da oração, o Senhor trouxe vida. Elas começaram a ter filhos. Tanto homem estéril como mulher estéril. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa trazer à memória os feitos gloriosos do Senhor. Mais que a multiplicação de pães e peixe, comida que a gente já come e já esquece do milagre. Não é assim? Chega a visita em casa, o Senhor multiplica. O Senhor multiplica, a gente come, fica feliz e esquece.
Não é que deu, a gente não fala assim, não é que deu, não é que não faltou. Mas existem coisas profundas. Há 4 anos atrás, eu passei por um período muito difícil, porque eu vivia chorando de manhã, de tarde, de noite. E eu achava que isso nunca ia passar na minha vida. E eu achava que não sabia o porquê, não sabia como, não sabia onde. Fui fazer terapia, fui me tratar. Mas eu descobri algo muito profundo, que eu vou revelar para vocês aqui. Quando você começar a sofrer, é o início da sua cura. E eu ficava lutando com aquela dor, tentando entender. Mas foi a dor que me trouxe para Jesus, no profundo. Foi a dor que Deus foi me curando de toda a mágoa que eu guardei de anos e anos. Eu tinha uma caixinha bem grande de mágoa, né? Essa cara de paz aqui não mostra nada, né? Essa voz mansa. E eu não falava nada e só guardava. Você vê, pastora guardava mágoa, que situação. E pregava. A gente é suscetível aos enganos. E as mentiras foram aumentando na minha mente, aumentando. E eu chorava de manhã, de tarde, de noite. Algumas pessoas que eram bem próximas a mim cuidaram muito de mim. E eu falava, será que um dia isso vai passar? Será que um dia essa dor vai acabar? Será que é possível viver sem dor? Eu me escondia com os olhos inchados e não tinha como esconder, né? Que meu olho é gigante. Mas eu falo, tem cura para você. Porque tem cura para a minha vida. Teve cura para a minha vida. Mas qual foi o passo? Liberar perdão. Sem perdão é impossível agradar a Deus. Muitas vezes a gente espera a transformação do outro, o milagre do outro, e a gente não olha para as nossas mazelas. E quando o Senhor vem com o perdão na sua vida, na sua história, na história desde quando você era pequenininha, porque minha mãe não me abraçou, porque meu pai me chutou, e aí vai. Quando você vai visitando a sua história e deixando tudo, Senhor, eu senti essa dor quando eu era criança, eu senti essa dor na minha adolescência, eu sinto essa dor, e você ser verdadeiro com o Senhor, Senhor, eu entrego toda a injustiça, tudo que eu senti, e também toda a maldade que eu fiz, e eu decido me perdoar. O choro cessou. Porque Jesus entrou no profundo. Entrou nas lacunas mais profundas. Sabe lá na raiz, sabe quando você chacoalha o tronco até amolecer a raiz? Na minha vida foi assim. Jesus precisou entrar lá nas minhas raízes, lá no meu profundo. Muitas pessoas às vezes perguntam, nossa, depois que a pastora fez psicologia, ela está mais espontânea, ela fala melhor. Não é isso não, gente, é o trabalhar do Senhor. É porque foi na dor que eu fui buscar o Senhor. Irmãos, eu digo, enquanto você não busca no profundo o Senhor, não sara, porque não tem perdão. A raiz da erva daninha, ela fica lá, maltratando a sua vida, escravizando você, enraizada. E eu falo, deixa Jesus entrar no profundo. Deixa Ele entrar, Ele invadir, Ele adubar, Ele reestruturar a sua vida. E o mais importante é quando Ele realmente cura aquilo que é incurável, as memórias, as raízes. Quando você entrega tudo para viver o tudo dEle. Quando você entrega, Senhor, eu não tenho mais oportunidade de voltar ao passado. Mas se a Tua palavra diz que eu posso viver o abundante, o perdão, a graça,
regeneradora no profundo da minha história, da minha vida, do meu passado, do meu presente, de tudo aquilo que muitas vezes eu não entendo ou sou imaturo para entender. Se a tua palavra diz que o Senhor vê tudo, que o Senhor advoga por mim, que o Senhor é aquele que vai à frente, que o Senhor é aquele que sara, que cura no profundo, eu quero. Eu quero. Irmãos, eu não parei de chorar 1 ano. Eu demorei 3 anos para parar de chorar. Era por luto do meu pai. Aí, se eu for fazer a lista, tem que fazer uma enciclopédia. Porque coisa que mais a gente, para guardar, a gente consegue. Mas eu falo, passou. E na caminhada, muitas pessoas me ajudaram. Muitas pessoas oraram por mim. Então eu falo, se você tem depressão, se você tem ansiedade, não fique sozinho. Peça ajuda. Peça ajuda porque até você elaborar a sua cura leva tempo. E interceder uns pelos outros, assim como Pedro fez por aquele mendigo, é o propósito de cada irmão. A Paula é muito amiga da Cristina. Eu já sei que uma ora pela outra. Mas seja você aquele que olha e vê quem está no seu caminho, dentro da igreja, dentro da sua casa, dentro da sua família. Não seja aquela pessoa que olha e aponta, nossa, você não viu que fulaninha não está bem? Não veio na igreja, né? Não vou orar por ela não, a hora que ela vir na igreja se posicionar, eu cuido. Não faça isso. Ninguém sabe a dor profunda de cada um e a luta espiritual de cada um para romper em fé, para conseguir liberar perdão, para conseguir agir diferente, para deixar de fato Jesus entrar lá no profundo. Às vezes chega uma hora que você não tem mais fé. Você acha que mais nada vai mudar. E eu falo, Jesus muda. A minha filha não convulsionou mais. Eu não choro mais de manhã, de tarde, de noite. Hoje eu não preciso mais tomar remédio. E para mim foi muito difícil admitir, até mesmo hoje aqui, que um pastor, uma pastora, precisa tomar remédio psiquiátrico. Muitos vão me olhar de forma diferente. Mas o que eu posso dizer? Apesar do remédio, apesar das circunstâncias, apesar dos tratamentos, o que me curou foi entender que eu sou amada por Jesus. E isso transformou a minha história. Mas como, pastora, você não sabia, você não pregava que Jesus te ama? Sim. Uma coisa é você dizer, outra coisa é você sentir no profundo da sua alma que você é amada. E que essa identidade de filha de Deus se consolida dia após dia. Dia após dia. Dia após dia o Senhor me lembra que Ele me pega pela mão e caminha comigo. E caminha com você também. Nós nunca estaremos só quando nós temos Jesus. E esse amor, essa graça, esse socorro, é que a gente não pode deixar de falar que há um caminho, e Jesus é o caminho, e Ele coloca pessoas no nosso caminho, para aquilo que a gente passou, muitas vezes como vergonha, como dor, como desespero, se torne milagre, se torne milagre. Ontem nós estávamos na casa da Sandra jantando, houve uma situação de desespero na rua, os meninos foram lá socorrer. Depois a Beth foi lá socorrer a moça. Aí eu fui lá socorrer a moça. E sabe o que me trouxe à memória? Ela não tem Jesus. Olha o desespero dessa alma. Sabe o que acontece, irmãos? A gente tem paz. A gente tem amor. A gente tem o pão na mesa. E a gente esquece que o outro não tem. A gente tem a misericórdia.
A gente tem tanto, 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 e quer somente para nós. E quando a gente vê o desespero da alma do outro, a gente se lembra que um dia nossa alma também foi desesperada, desestruturada. Vivíamos no lago de fogo, de sombra, de morte, de terror, de desespero. Quantos aqui lembram algum momento de desespero sem Jesus? Eu lembro. Uma vida sem o socorro do Senhor. Foi isso que nós vimos ontem, mas nós oramos. E eu creio que ali é o começo de algo novo na vida daquela família. Depois a mãe veio socorrer, o pai veio socorrer. Tudo ficou bem. Nós pudemos orar como família de Deus ali. E eu falei, Senhor, que forte. Eu já tinha acabado de terminar a pregação ontem à tarde. E o ocorrido, né? Há alguém no meu caminho. Ainda eu vi a Beth se lutando lá, eu falei, eu vou, não vou, estava chovendo. Eu falei, eu vou. Mas quem foi a corajosa foi a Beth mesmo. Tem que honrar a Beth, né? Mas essa ousadia de ir no socorro do outro é o que o Senhor nos pede. Você vai na chuva? Você vai abraçar? Você vai pôr para dentro? Você vai pôr a mão na cabeça e se cai possessa? Não importa, gente. Faça o que Deus te mandar fazer. É no socorro, é na emergência. Não dá tempo para esperar aquilo que você acha que é prudente fazer. Ah, eu convidei essa irmã, a hora que ela vier para a igreja, aí a gente começa a cuidar. Não dá. Não dá tempo. Jesus é Jesus de urgência. Pedro não falou, olha, eu estou entrando aqui, eu vou orar. Quando acabar a oração, eu volto e falo com você. Foi isso que Pedro fez? Pedro e João fez? Ó, eu estou ocupado agora, eu vou orar aqui, vou fazer tudo o que eu tenho que fazer, vou interceder pelo povo. Depois eu venho aqui falar com você. Você não vai sair andando mesmo, né? Ainda faz uma brincadeira, uma piada. Eu sei que você vai estar aqui. Não é assim que a gente faz com os andarilhos. Não é assim que a gente faz com as prostitutas. Não é assim que a gente faz com os nossos filhos. Ai, está fazendo muita manha, é frescura de novo. Será que a gente não tem que se despertar para o novo do Senhor? Que quando o Senhor está te mostrando, olha, essa pessoa está no teu caminho. Olha para ela. Mas uma coisa é fato, que é o tópico 2. Aquilo que eu tenho, eu dou. O que eu tenho para dar? O que eu e você nós temos para dar? Muitas vezes a gente não tem nada. A gente não tem um versículo. A gente não tem uma oração, porque a gente está tão vazio, tão distante de Deus, que você fala, se eu orar, pode ser que piore a situação. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. Hoje é o dia de eu falar a pura verdade. De eu olhar, falei assim, vou falar o quê? Vou dizer o quê? Mas muitas vezes, pela misericórdia do Senhor, aquele dia que eu fiz a meditação, comecei a fazer rotina, cada dia da meditação, cada dia do versículozinho, sabe que você anota aquele versículo no caderninho? Eu não sabia quem o Senhor ia colocar no caminho, mas eu tinha uma palavra, eu tinha um versículo. Então é muito importante, irmãos, a constância, a disciplina. Não é só para que você não se perca, mas é porque Jesus vai colocar pessoas no seu caminho, que vão precisar exatamente do versículo que você leu de manhã, nem que seja do aplicativo. A palavra de Deus é viva e eficaz, Ele vai usar. Ele vai trazer na memória aquilo que te traz esperança, e você vai falar na hora, então eu li tal coisa hoje, e quando você viu, você vai estar orando, e a pessoa vai estar entregando a vida a Jesus, e você vai acompanhar essa pessoa,
E essa pessoa vai tirar as dúvidas da palavra de Deus. E isso vai se tornar uma coisa normal, vai se tornar uma coisa constante, a partir do momento que a gente se dispõe a estar cheio de Deus. Se eu estou cheio da palavra, se eu estou cheio de louvores, aquilo que estiver cheio no meu coração, eu vou dar. Se eu tiver terror, vai ser terror. Se eu tiver amor, vai ser amor. Se você presença de Jesus, você vai derramar essa presença. Se você estiver cheio de trevas, trevas você vai entregar. Vai entregar amargura, vai entregar julgamento, vai entregar orgulho. E essa passagem foi o primeiro ato depois do Pentecostes, de testemunho. Então no capítulo 2 houve o Pentecoste, houve o derramar do Espírito Santo, e aí no andar da carruagem da história, o primeiro milagre relatado ali foi desse milagre. E o que aconteceu depois do milagre? Pedro pega, estende a mão, ainda coloca a mão direita, né? Pegou pela mão direita, levantou o aleijado, e ele começou a saltar, e ele começou a correr dentro do templo Formosa. Percebam que o milagre atinge a todos. Não atingiu apenas a um mendigo aleijado, atingiu a toda a igreja. Porque ali foi manifesto a glória de Deus. Somente o poder de Deus poderia ter feito aquilo com aquela pessoa. E quando a gente começa a vivenciar os milagres dos nossos irmãos, os testemunhos, a nossa fé é edificada. Então não deixe de testemunhar, né, isso foi muito falado na IBD de hoje, os feitos do Senhor na sua vida. Não deixe de testemunhar aquilo que o Senhor tem feito, principalmente as coisas tenebrosas, porque traz esperança para o outro. Às vezes pode demorar na vida do outro, como demorou na sua vida, mas num dia comum o milagre vem. E eu creio que hoje é esse dia comum. Muitas vezes a gente está preocupado em socorrer o nosso próximo com dinheiro, com uma cesta básica, que é muito importante, a gente precisa, tá? Podem trazer que está em falta. As cestas, tem tido poucas, tem tido muita procura, podem trazer, irmãos, pode trazer leite, o que você sentir no coração. Mas, mais que o dinheiro, mais que recursos de coisas, a maior sede é da alma. A maior fome que as pessoas estão tendo é da alma. E a única pessoa que pode saciar essa sede, essa fome, é a salvação em Cristo Jesus. É quando a doce presença dEle entra em nós e nos salva, nos resgata, nos dá discernimento, que a gente vai começando a caminhar, começando a aprender o que é obediência, caindo e levantando, tipo assim, não, eu vou aprender a andar nesse caminho. Eu vou conseguir vencer os nossos desafios. E aí o que acontece? A mudança vem. A mudança vem. Houve um ato muito interessante no culto da tarde, que eu falei para as irmãs que eu ia ficar de férias, e cada uma delas ia pregar. E muitas delas eu não sabia o testemunho de conversão. E quando elas me contaram, eu falei, quê? Sério? Nunca imaginei. Sabe por que a gente nunca imagina o que Deus fez? Porque é milagre. Porque é milagre. Porque a gente passa a viver o novo. E eu digo que você passa a viver o novo, mesmo sendo velho cristão. Se há alguma área da sua vida que precisa ser mudada no profundo, coloque no altar do Senhor. Coloque essa miserabilidade, esse julgamento, esse orgulho,
essa injustiça, essa dor diante do altar do Senhor. Para que a graça, o perdão, a cura, a libertação, o amor e a salvação permaneçam na sua vida e na vida daquele que você vai abençoar. Se você está cheio de graça, o que você vai dar? Graça. Se você está cheio de amor, você vai dar? Amor. Se você está cheio de perdão, você vai ter um coração perdoador. Se você estiver liberto, você vai conseguir discernir o que é certo e o que é errado. Se você tiver paz, você vai agir com paz. Se você tiver amor, amor. Não vou nem falar das coisas ruins, que essas a gente sabe bem. Se você tiver ira, você vai dar ira. E assim sucessivamente. É fácil? Não, é desafiador. Mas quando a gente rompe em fé todos os dias com disciplina, a gente erra, mas logo volta. Sabe quando você vai no caminho novo, que você erra a curva, dá aquela voltinha e já volta para o caminho? Já recalcula a rota? O problema é andar por qualquer caminho, andar por qualquer rota e achar que vai encontrar Jesus. O caminho da obediência, da rendição, do arrependimento, ele precisa ser constante, precisa ser profundo. Na intercessão a gente tem orado muito para que o Espírito, sabe assim, que o nosso coração seja quebrantado. Para que todo arrependimento venha sobre nós. Porque muitas vezes nós achamos que estamos bem. E nós não nos arrependemos das maldades que fazemos. A gente precisa se arrepender no profundo. E quando a gente abre mão do orgulho, abre mão da justiça, estou falando a nossa, né? E fala, Deus, eu vou me submeter à Tua palavra, eu vou perdoar 70 vezes 7, eu vou caminhar mais uma milha, eu vou honrar meu pai e minha mãe, mesmo sendo assim, há circunstâncias, mas eu vou entrar na obediência, eu vou colocar o Senhor acima de todas as coisas. Gostaria de compartilhar o texto de Mateus 22, do 37, 38 e 39. É o tópico 3, de olhar e ver. Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, igualmente importante, ame a seu próximo como a si mesmo. E eu coloquei a frase aqui: olhar e ver a necessidade do outro é um ato de amor a Deus e ao próximo. Eu posso fazer muitas coisas para o Senhor, mas eu posso olhar e não ver o meu irmão. Eu posso olhar e não ver aquilo que Deus quer transformar na minha vida. Eu posso passar por muitas situações e fingir que eu não estou vendo. Isso não me compete. Isso não está no meu setor eclesiástico. Isso não faz parte da minha vida. Eu vou me amar e cuidar da minha vida. Qual que é a frase mais ouvida, assim, divulgada na internet nos dias de hoje? Você precisa se amar, você precisa se cuidar, tá certo? Ok? Cuidar da alimentação, cuidar da mente, tá certíssimo. Mas a gente não pode fazer disso anular tudo que está ao nosso redor. Anular até a Deus. Eu não vou fazer mais nada para Deus porque o importante sou eu. Deus, eu vou na casa de Deus quando eu quero, quando dá, quando a minha vida dá. E a palavra de Deus diz, ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua mente. Este é o primeiro mandamento. Não tem como Deus entrar na sua vida se você não abrir a porta do seu coração. É necessário abrir a porta do coração de uma forma louca, de entregar tudo,
tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudinho. E falar: Deus, cuida, entra, me ensina a te obedecer. Talvez você vai começar a viver milagres diários, de começar a enxergar o quanto você estava longe de Deus, ou o quanto Deus é bom com a sua vida, com a sua história, com a sua família, com a sua casa, como Deus cuidou de cada detalhe, de cada detalhe, de cada detalhezinho, e você começa a ser grato. Quando você fala: Deus, eu acho que eu não sou um bom crente, eu não sei muito bem como fazer isso, eu não conheço muito a Bíblia, mas se a palavra de Deus diz que o Senhor vai ser o primeiro, antes do dinheiro, antes do carro, antes da comida, esse é difícil, hein? Está morrendo de fome de manhã, você vai orar ou você vai comer? Você vai comer, porque o corpo, a carne pede. Mas quando Deus se transforma mais importante, você fala: eu vou falar com Deus primeiro. Nem que seja rapidinho, mas eu vou falar com Ele primeiro. Eu vou estar na presença dEle primeiro. É fácil lutar com a carne? Com a vontade do cafezinho, do cheirando? Se alguém está passando café em casa, não, eu vou daqui a pouco tomar café, e o cheirinho do café. Porque o corpo pede, a carne pede muitas coisas. Muitas vezes a gente quer o milagre, mas não quer o dono do milagre. E quando você autoriza o dono do milagre a agir na sua vida, Ele não vai te entregar apenas um milagre, Ele vai te entregar a eternidade, vivendo em milagre. Nós temos lutas? Sim. Desafios? Sim. Mas com Jesus, tudo vai bem. Porque Ele está no controle do barco. Se Jesus está no controle do barco, a gente pode o quê? Descansar. Quando a gente coloca tudo nas mãos dEle, Ele faz. Ele faz. Mas existe a nossa parte, eu sempre gosto de dizer isso, existe a nossa parte. Nós precisamos estar perto dEle. E estar perto dEle vai fazer com que Ele coloque muitas pessoas no seu caminho, para que a cura que Ele fez na sua vida, na sua história, seja a história do outro. E eu coloquei como conclusão: compartilhar a Cristo muda a história do outro. E reanima o propósito da nossa vida. Não há nada mais feliz para a vida de um cristão, saber que a sua vida, a sua oração, aquele ato generoso, seja ele qual for, de um abraço, de um aperto de mão, naquele dia, naquele momento, naquela história, levou Jesus e a salvação eterna para aquela alma. Uma pequena atitude salva vidas, salva almas. E quando essa alma é salva, não tem maior prazer, e nos traz à memória o amor incondicional de Jesus. No meu colégio, eu tinha um conhecido, ele tinha reumatismo. E ele ia na Sheixonoi, que fala? Tinha passe e tudo. Eu falava: não adianta, é Jesus que cura, é Jesus que sara. Você precisa salvar a sua alma. E eu passei os 3 anos do colégio falando. E ele tinha o telefone da casa da minha mãe. Então, logo que eu acabei a faculdade, eu casei.
E aí passaram-se uns 4 anos, ele ligou para a casa da minha mãe, que era telefone fixo ainda. E minha mãe falou, não, ela não está mais aqui, ela casou, tudo. O nome dele era Erasmo. E ele falou assim, ó, avisa a Márcia que eu aceitei a Jesus. Avisa a Márcia que eu aceitei a Jesus. Avisa para ela que agora eu sou cristão. Então, aquilo que você fala sobre Jesus, aquilo que você distribui o amor de Deus, muitas vezes você nunca vai saber. Às vezes você nunca vai receber essa ligação que eu recebi, que minha mãe recebeu. Avisa a Márcia que a semente que ela plantou cresceu e que hoje eu sou salvo em Cristo Jesus. Então, irmãos, transbordem Deus, transbordem a cura de Deus num abraço, num gesto, numa exortação, num socorro, num alento, num desespero. Às vezes a cura não vai ser instantânea aos seus olhos, mas o agir de Deus é constante na sua vida e na vida do outro. Aquele copo de água, aquele pão, aquela conta paga, aquele socorro de levar no hospital, você pode ser instrumento de bênção e de milagre. Quantos aqui já não foram socorro? Você nunca vai saber o que Jesus fez naquele dia através da sua vida. A Ruth está aqui tocando, os meninos estão tocando, mas a gente não sabe até onde o som chega, até onde o milagre chega. Quantas vidas através daquele testemunho vai gerar vida e gerar vida. Vamos ficar de pé. Tudo aquilo que você planta para o Senhor vai crescer, vai frutificar. E no começo do culto nós colocamos tudo do nosso coração no altar do Senhor. Talvez uma fibromialgia, talvez um estresse, talvez um emprego, talvez o aluguel. Eu não sei qual é o milagre que você pediu para o Senhor hoje, mas aí você no seu lugar, eu vou orar e você toma posse do teu milagre. Pode ser uma restauração familiar do casamento, pode ser o câncer mesmo da Sueli, a bexiga da Aurelisa. Jesus faz. Então nessa hora você clame a Deus comigo e receba a cura do Senhor. Querido Deus, amado Pai, soberano, o Senhor é soberano. Na Tua presença eu clamo, Senhor, pelo Teu povo. Eu clamo, Senhor, por cada pedido colocado no Teu altar. Ah, Pai, eu peço que o Senhor aumente a fé, a minha e a do Teu povo. Que o Senhor comece a trabalhar no profundo do coração, Pai. Porque aquele que precisa andar hoje se levante e ande por fé, e ande por graça, e ande pelo milagre do Senhor. Pai, cessa o choro da alma com a Tua cura de perdão e de graça. Traz, Senhor Deus, vida e vida em abundância. Pai, a cura dos corpos físicos, Senhor Deus, da minha sogra, da Sueli, da Aurelisa, da Sônia. Pai, derrama a Tua cura sobre o Teu povo, que venha sarar, Senhor Deus, as almas, venha sarar os relacionamentos, venha sarar os corações perturbados, angustiados, mentes confusas. Eu declaro que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, venha sobre a igreja, que a verdade do Senhor prevaleça, que toda mentira caia por terra em nome de Jesus. Que venha agora sanidade nas mentes, no coração, saúde no corpo, saúde no coração, saúde nos órgãos. Vai, Senhor Deus, restaurando no profundo, Pai, a cura do Senhor, a cirurgia do Senhor, o favor do Senhor sobre a Tua casa. E que possamos ouvir, Senhor,
tudo aquilo que o Senhor tem liberado hoje para a tua igreja. Hoje, Senhor, que seja feito o teu milagre, em nome de Jesus eu declaro, que tudo aquilo que foi colocado diante do altar de Deus com fé, o Senhor realize, para a honra e glória dEle, e que os testemunhos sejam para glorificar ao Senhor, que tudo aquilo que o Senhor mudar no profundo, no oculto, no escondido, todo o arrependimento, toda a consciência de que isso precisa ser consertada, que haja luz, que haja graça, que haja favor, que haja compaixão, que haja verdades do Senhor sobre a casa dele em todos os sentidos, para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor.